Meus amados, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 4, onde vamos ler o texto de 13 a 22. Atos, capítulo 4, versículos 13 a 22. Seguindo assim a exposição das nossas mensagens aos domingos no livro de Atos. Após a leitura, permaneça com a sua Bíblia aberta, por favor, para acompanhar a exposição destes versículos. Diz assim o texto: Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo: Que faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los, para não falarem mais neste nome, a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: Os senhores mesmos julgam se é justo diante de Deus ouvirmos antes ao Senhor do que a Deus. Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois de ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem quem tinha sido operado este milagre de cura, tinha mais de 40 anos de idade. Até aqui a leitura. Deus nos ajude a entendê-la e a interpretá-la com fidelidade, e assim absorvê-la em nossos corações. Amém. Relembrando aos irmãos a nossa exposição no livro de Atos, o título geral: a soberana vontade de Deus e a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Capítulo 4, dos versos 1 ao 22, a igreja cheia do Espírito Santo sob ataque. E esses versículos 13 a 22, enfrentando a oposição, temer somente a Deus. É isso que o texto vai nos ensinar nessa noite. E, meus amados, lembrando o motivo porque Pedro e João estão agora presos, nós vimos domingo, né, diante do sinédrio, e presos porque curaram um homem pelo poder do nome de Jesus, e agora estavam ensinando ao povo lá no Pórtico de Salomão, no templo, e ensinando sobre o nome de Jesus e sobre a ressurreição de Jesus. Isso incomodou a liderança religiosa da época, e agora estão presos diante do sinédrio, e, portanto, vão ser julgados. Só que, a princípio, nós, logicamente, claramente, percebemos o que o texto nos apresenta. Desde lá, o início do versículo 1 até agora. Contra fatos, não há argumentos. Mas, é verdade, e que esses líderes religiosos, e podemos olhar para o nosso tempo, pode haver descrença diante da verdade. Agora, diante disso, temos duas ações: ou cremos ou não cremos. E é isso que Lucas está registrando aqui no livro de Atos, a respeito dessa liderança religiosa. Vocês vão ver no texto que eles não tinham como negar o fato, mas não creram. E então, veja que, claramente, nós podemos perceber o ataque do inimigo à igreja nascente. E não é diferente hoje. E há duas características claras nesse ataque: o desprezo e as ameaças. Desprezam João, né, e Pedro, homens, a gente vai ver aqui, indoutos, não é? Sem muita cultura, vamos dizer assim. E depois eles ameaçam aos apóstolos. Vejam no versículo 13.
onde aparecem os dois adjetivos: homens iletrados e incultos. Desprezo para com eles. Esses dois adjetivos, na língua original, iletrados, é a gramatoi, no grego. Significa sem treinamento técnico nas escolas rabínicas profissionais. Por quê? Essa liderança entendia que só quem podia ensinar lá nas sinagogas ou no templo eram aqueles que tinham passado pela escola rabínica. No caso, eles. E os Pedro e João não tinham passado por essa escola rabínica. Então, o primeiro adjetivo aí, iletrados, quer dizer isso, que não passou por um treinamento técnico de uma escola rabínica. E o seguinte, incultos, lá na língua grega, é idiotai. De onde vem essa palavra idiota, mais tarde. Mas aqui o idiotai significa incultos, leigos, alguém que sem conhecimento profissional, sem educação, sem estudo. Era essa a visão dessa liderança do Sinédrio para com Pedro e João. Mas, amados, claramente, nós podemos perceber aonde Pedro e João e os apóstolos foram instruídos. Foram educados de duas maneiras. Eles conheciam as Escrituras e eles haviam estado com Jesus. Isso faz toda a diferença. Conheciam as Escrituras, aqueles tinham e tinham estado com Jesus. Então, o que impressionou o tribunal, o Sinédrio, foi a intrepidez. Algumas traduções trazem intrepidez. A minha Nova Almeida atualizada traz ousadia. O que é que isso quer dizer? A intrepidez, a ousadia desses apóstolos em anunciar a mensagem do cristianismo. Qual é a mensagem do cristianismo? Jesus Cristo foi morto e ressurreto. Era isso que eles estavam ensinando. Isso incomodou demais. Como é que homens incultos e iletrados, ou seja, sem nenhum treinamento técnico, podem ensinar desse jeito? A resposta é essa. Pedro e João, os dois que são destacados aqui, conheciam as Escrituras e tinham estado com Jesus. E, meus amados, essa qualidade dos discípulos, ousadia ou intrepidez, veja os versículos 29 do capítulo 4. Agora estão pedindo por isso, né? 4:29. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, intrepidez. E o versículo 31 também. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia ou intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Essa é a diferença, meus amados. Note que, se você voltar um pouco às páginas, você vai ver que diz lá no texto, Pedro cheio do Espírito Santo, mais uma vez, versículo 8 desse capítulo 4. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, e aí vai mais uma vez o discurso, o sermão de Pedro para as autoridades. Então, o que é que a gente presume e logicamente conclui? Estes homens iletrados, incultos, estavam cheios de Espírito Santo, tinham estado com Jesus e, portanto, eles puderam fazer o que fizeram, curar aquele homem pelo poder do nome de Jesus e anunciar a mensagem do cristianismo, Jesus Cristo morto e ressurreto. Isso, portanto, é o que eles estavam fazendo, por terem estado com Jesus. Eu estou convencido, meus amados, pela palavra de Deus, o maior argumento do Evangelho é um homem transformado. Esse é o maior argumento do Evangelho, é mostrar a transformação de um homem. E num dos comentários que li essa semana, encontrei essa questão sobre um argumento. Um ateu desafiou um crente de sua fé. Vejam a resposta do cristão. Traga-me um homem que foi transformado pelo ateísmo, e eu lhe apresentarei
uma comitiva, um séquito, uma grande quantidade de ladrões, prostitutas, avarentos, homens alijados da sociedade que foram transformados pelo poder do nome de Jesus. Essa é a diferença. É o poder do nome de Jesus que transforma as pessoas. Agora vejam que o versículo 13 ainda destaca: vendo a coragem e a ousadia de Pedro e de João, porque haviam estado com Jesus, eles eram naturalmente ousados, intrépidos. Meus amados, quando alguém é servo do Deus Todo-Poderoso, ele não tem nada a temer do julgamento dos homens. Observem, quando alguém é servo do Deus Todo-Poderoso, não tem nada a temer do que os homens vão julgar. É isso que está acontecendo aqui com Pedro e João. E a palavra ousadia, não é, da minha tradução, ou intrepidez da Revista Atualizada, significa uma declaração lúcida, em algum sentido até atrevida. No grego, a palavra que aparece para ousadia é parresia, que significa o quê? Contar tudo. Foi isso que Pedro e João fizeram, contaram tudo a respeito de Jesus. E isso incomodou aquela liderança. E eles não tentaram refutar a ressurreição de Jesus. Os saduceus, que é quem chegou lá, né, para prender Pedro e João, eles não acreditavam na ressurreição. Mas, diante do que estava acontecendo, eles não refutaram a ressurreição. Porque não havia como. Porque se fosse possível, eles teriam feito. Mas não havia como fazer isso. E vejam, o que é que vai mais à frente? Versículo 13 ainda. Ficaram admirados. Agora veja o reconhecimento. Reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Significa que o que Lucas registra em Atos 4:12, e em nenhum outro a salvação, combina, portanto, esse amor que irradia de Cristo, de Jesus. E se a gente não prega nenhum outro nome, temos que deixar claro que temos estado com Jesus. Por isso nós cantamos hoje à noite: brilha no meu teu viver. Porque quando você brilha no meu seu viver, as pessoas vão dizer, como os líderes aqui, realmente eles estiveram com Jesus. Realmente eles estiveram com esse Jesus. Agora vejam, meus amados, a pergunta para nós: temos nós estado com Jesus? Essa é a prerrogativa básica para brilhar aonde estivermos, é estarmos com Jesus todos os dias. Veja o versículo 14. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário. Ou seja, este homem anteriormente era coxo. Todo mundo conhecia esse homem. Estava na porta do templo há 40 anos. 40 anos. Já que ele era coxo de nascença. E era carregado todos os dias, colocado na porta do templo para pedir esmolas. Agora estava curado. Lembra-se que ele entrou saltando no templo, glorificando a Deus com Pedro e João, e todo mundo viu isso. Não foi algo forjado. Não foi como os milagres dos nossos tempos, em que a pessoa é curada só naquele momento. Depois que termina aquele culto de milagres, que não existe, mas alguns rotulam, parece que não teve a cura realmente. Algumas acontecem, temos que reconhecer, mas a maioria parece que não. E logo depois não se vê mais aquela pessoa, não sabe nem quem era. Aqui não, sabia quem era esse homem, conheciam ele que estava na porta do templo, e agora esse homem está andando, e eles dizem, nada tinham a dizer em contrário. Não dá para dizer nada contrário. Esse homem foi realmente curado. E agora, meus amados, eles têm que reconhecer isso, e eles não tinham argumentos para debater. Eles eram muito bons nisso. O sinédrio não era bom, os que ali
faziam parte, os saduceus e os fariseus e os escribas, eram ótimos em argumentar teoricamente, em debater lei e teologia, mas ele não tinha como refutar os fatos. Qual era o fato aqui? Homens comuns, sem instrução, falaram articuladamente, logicamente. E um homem que foi aleijado, coxo de nascença, agora está andando, claramente. O que é que tinham a dizer? Lucas informa, nada tinham a dizer em contrário. A religião, que era o que estava aqui em salientada, ela é silenciada pelas vidas transformadas com o poder do Evangelho. É o que eles estão dizendo, nada tinham a dizer em contrário. Veja os versículos 15 e 16, que agora vem a ameaça. Primeiro foi o desprezo, agora a ameaça. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo, que faremos com estes homens? Eles estavam diante de um milagre, ao qual não tinha nada ao contrário. E eles vão dizer que foi visto um sinal notório. Reconhecimento aí do sinédrio, né, no versículo 16, dizendo que faremos a estes homens, pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Então vejam que, diante disso, há um sinal notório perante todos, não podemos negar. O que é que a gente pode entender aqui, que Lucas está registrando? O sinédrio, com toda a sua capacidade intelectual, teológica, é verdade, mas estava em alvoroço, estava em confusão. Duas coisas eram irrefutáveis, quais sejam os agentes do milagre, Pedro e João, e o beneficiado pelo milagre. Não podemos refutar isso. Então sabiam que Pedro e João foram agentes desse milagre, sabiam que o homem curado era conhecido por toda a cidade. Esses fatos eram públicos e notórios. Contra as evidências dos fatos, não há argumentos. Não podemos negar. Ou seja, meus amados, o poder do Evangelho, quando ele chega, não tem como negar. Não tem como dizer, eu sei quem é esse homem aí. E agora eu sei como é que ele vive. Isso é poder do Evangelho. Agora veja os versículos 17 e 18, onde vem a ameaça propriamente. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los, para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falasse, nem ensinasse no nome de Jesus. Notaram? O milagre nem faz mais sentido. O problema agora é o nome de Jesus. Vamos ameaçar para que eles mais não falem no nome de Jesus. Para que ninguém mais escute falar disso. Notem, meus amados, que a ameaça e a proibição foram as armas usadas pelos líderes do sinédrio judaico. Se opõem aos pregadores e à pregação. Parece alguma coisa nos dias de hoje? Será que tem alguma relação no nosso país? Com certeza. Leis estão sendo aprovadas, né, dia a dia no Congresso Nacional, o STF referendando, e ele mesmo, o STF, contra a Constituição, criando leis, não é? Para rejeitar os pregadores e a pregação. Contudo, nós vamos ver a resposta de Pedro, que tem que ser também a nossa resposta diante dessas ameaças. Os membros do sinédrio estão constrangidos, e constrangidos com a intrepidez, com a ousadia de Pedro e João, e estão impotentes diante do poder do nome de Jesus. O que é que a gente vai fazer? Ameaçá-los para não mais falarem. Vamos calá-los. Se a gente conseguir que eles fiquem em silêncio para não anunciar sobre esse nome de Jesus, nós estaremos tranquilos. Mas, versos 19 e 20, vem
a resposta de Pedro e João. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julgam se é justo diante de Deus ouvirmos antes ao Senhor do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Observaram? Ou seja, a autoridade de Deus está acima da autoridade dos homens. Meus amados irmãos, nós precisamos entender isso. Na história do povo de Deus aconteceu vários momentos desses. Lembram-se quando o faraó deu ordem para as parteiras hebreias matarem os filhos dos hebreus? Elas obedeceram? Não. Foram contra a ordem de faraó. Isso era sentença de morte, mas elas não o fizeram. Os pais de Moisés também não deixaram que seu filho fosse morto. Eles sabiam que era errado matar bebês hebreus. Hoje, no nosso país, no mundo, quantos bebês são mortos no ventre de suas mães? No chamado aborto. E por incrível que pareça, há cristãos que se submetem a isso. Meus amados, claramente na história, essas parteiras hebreias, os pais de Moisés, não cederam à ameaça do faraó. E o que dizer de Daniel e seus amigos, lá na Babilônia? Sabiam que era errado comer das iguarias do rei e se curvar diante de ídolos para adoração? Não o fizeram. Não o fizeram, mesmo na iminência de serem mortos. Os amigos de Daniel não se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor, foram parar na fornalha, mas não foram consumidos. Lá estava o Senhor com eles. Louvado seja Deus. Não cederam à ameaça. Daniel foi parar na cova dos leões porque não cedeu à ameaça de que se orasse, iria para a cova dos leões. Ele orou e foi para a cova dos leões. O que é que aconteceu? Os leões, segundo a história de Pedro, dormiram. Não é? E nada aconteceu com Daniel. Meus amados, eu creio que se isso chegar para nós, e tem chegado, e pode chegar mais forte ainda a perseguição, as ordens para não mais falarmos no nome de Jesus, nós temos que dizer como Pedro: o que é que vocês acham? Nós temos que obedecer vocês? Vocês vão julgar diante de Deus se é justo eu deixar de falar no nome de Jesus? Nós não podemos deixar de falar disso. As coisas que vimos e ouvimos não podem ser deixadas de falar. O que é que você viu e ouviu a respeito de Jesus? Primeiro, a sua transformação. Você não pode deixar de falar isso. Foi transformado pelo poder de Jesus. Ainda que no nosso ambiente de trabalho os colegas nos ridicularizem com essa mensagem. Ainda que na faculdade, nas escolas, na vizinhança, na parentela nossa, levante-se alguém para dizer: vocês não precisam mais falar sobre esse nome. Eu vou continuar falando desse nome, porque é o nome poderoso de Jesus. Pedro e João sabiam que estava seguindo as ordens do Mestre, de Jesus, para pregar o Evangelho até os confins da terra. E obedecer o Sinédrio seria contrário a essa ordem. Eles não obedecem ao Sinédrio. E esses homens, pecadores, transformados pelo poder de Jesus, cheios do Espírito Santo, enfrentaram com coragem, com ousadia, com intrepidez o Sinédrio. Eles, portanto, estão demonstrando que é possível seguir e anunciar o nome de Jesus. O que é que eles estão dizendo? Nós vimos fatos, nós testemunhamos o dia a dia com Jesus, o que ele ensinou, o que ele viveu, como ele curou, como ele transformou pessoas. Nós vimos isso, vimos coxo andar, leprosos serem curados, limpos, cegos enxergarem, vimos ele repreender a liderança no templo. Nós vimos isso tudo, somos testemunhas disso. Vimos ele ser crucificado na cruz, vimos ser sepultado, mas vimos ele ressurreto.
Eu não posso deixar de falar disso. Eu e você também vimos isso tudo através das Escrituras. Não podemos, portanto, deixar de falar. Diziam a respeito de John Knox: esse homem teme tanto a Deus que não tem medo de homem algum. Coisa linda. John Knox temia tanto a Deus que não tinha medo de nenhum homem. Será que nós também podemos, à semelhança de John Knox, não temer os homens porque tememos a Deus? E um outro exemplo disso é Perpétua, uma das cristãs lá na igreja primitiva, século 3 por aí, mais ou menos, 4 no máximo. Quando ela estava sendo intimidada, não é? Para a morte, na arena da morte, veja o que ela disse para o seu carrasco: viva, eu te vencerei, na minha morte, vencer-te-ei ainda mais. Que testemunho esse! Eu, enquanto estou vivo, eu venço você, porque eu estou com a palavra de Jesus. E se você me matar, eu vou lhe vencer ainda mais, porque eu estou testemunhando do nome de Jesus. E lembrar de Lutero, grande reformador, que escreveu o hino Castelo Forte, que nós conhecemos e cantamos, e ele diz: se nos quisessem devorar, demônios não contados, muitos demônios, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. Por quê? Por conta do poder do nome de Jesus. Louvado seja o Senhor por isso. Veja os versos 21 e 22, que agora o Sinédrio, no ato de autoritarismo, de arrogância dos seus membros, ameaçaram ainda mais Pedro e João. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinham acontecido. Ora, o homem que tinha sido operado esse milagre de cura, tinha mais de 40 anos de idade. Veja, meus amados, que os membros do Sinédrio, Lucas está dizendo isso para nós em outras palavras, estavam cegos, não podiam ver por causa da sua arrogância, prepotência. Não podiam ver Cristo, o Nazareno, que era o Messias. E é pelo poder de Deus que os apóstolos fizeram essa cura milagrosa, num homem em que mais de 40 anos nunca tinha dado um passo, agora anda normalmente. Estavam cegos e surdos para a salvação provida por Jesus. Era essa a posição do Sinédrio. E é interessante, e Lucas dá um destaque aí impressionante para nós. Veja a parte B do versículo 21. Todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Observaram? Em meio à repressão do Sinédrio, em meio às ameaças do Sinédrio, em meio ao desprezo do Sinédrio, Pedro e João anunciaram a palavra, e diz o texto que todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. E o que começou aparentemente ruim, Pedro e João estavam sendo julgados no mesmo tribunal que enviou Jesus para Pilatos e para a crucificação. O mesmo tribunal. Agora, olhando esse capítulo 4 até o versículo 22 como um todo, o que era um grande mal, Deus o transformou num grande bem. Veja o que ele fez. Primeiro, mais de 2.000 pessoas creram. Está no versículo 4 do capítulo 4. Não é? Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. Depois, outra coisa que Deus fez, Pedro foi cheio do Espírito Santo novamente. Versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, vai falar para as autoridades. Pedro conseguiu pregar Jesus aos líderes judeus. É isso que Deus fez. Abriu espaço, abriu as portas para diante do Sinédrio, Pedro pregar sobre o poder do nome de Jesus. Os examinadores, os inquiridores de Pedro e João, o Sinédrio,
confirmaram a cura milagrosa. Nós não podemos negar. Nada temos que dizer ao contrário. Ou seja, também esse sinédrio ficou confuso. E por fim, Pedro e João foram mais ousados por Jesus do que nunca. E no final, Deus foi glorificado. É assim que Deus age. Lembram-se da história de José? E ele vai dizer: o que parecia mal para vocês foi bem. E lá você vai ver, examinando a história de José, em vários momentos aparece lá o registro de Moisés. Deus estava com José. Deus estava com José. Isso faz toda a diferença, quando Deus está conosco. Meus amados, eu quero concluir essa mensagem com algumas lições e aplicações para nós. Primeira coisa que o texto nos informa, e isso faz parte do Novo Testamento, é que as perseguições foram profetizadas por Jesus. Vocês serão perseguidos, serão levados a tribunais, nas sinagogas, mas quando for, não se preocupe, o Espírito Santo vai estar com vocês. É isso que está acontecendo aqui com Pedro e João. E Paulo, mais tarde, Paulo depois de regenerado, salvo pela graça de Deus, Paulo vai escrever para Timóteo e vai dizer o seguinte, meus amados, isso é atualíssimo para nós. Veja o que Paulo diz: quem quiser viver piedosamente, ou seja, sob o poder do nome de Jesus, anunciando Jesus, quem quiser viver piedosamente em Cristo Jesus, sofrerá perseguição. Então, se eu e você não quisermos ser perseguidos, esqueçamos viver piedosamente em Cristo. Mas se quisermos viver em Cristo piedosamente, anunciando o poder do nome de Jesus, anunciando o Evangelho com ousadia, com intrepidez, sem temer as ordens contrárias a isso, podem ter certeza que vamos sofrer perseguição. Isso é profecia de Jesus. Segunda aplicação para nós é que em nosso coração devemos estar com temor a Deus, somente a Deus. Qual é a pergunta que a gente faz? Para você, para mim, para nós, é mais importante o que Deus diz ou o que as pessoas dizem? É mais importante ouvir a voz de Deus ou ouvir o sussurro da serpente? Pensemos sobre isso, apliquemos isso às nossas vidas. Para nós é mais importante a vontade de Deus estar acima da nossa própria vontade. John Piper, no seu livro, diz: o único temor que deve estar em nosso coração é o temor a Deus, pois este é o único temor capaz de expulsar todos os outros temores. Observaram? Ou seja, é o temor a Deus que deve estar em nosso coração, que é capaz de expulsar todos os outros temores, inclusive temores de homens, mas tem que ter temor a Deus. Terceira lição e aplicação para nós é que os inimigos sempre irão tentar nos calar, sempre farão ameaças, às vezes ameaças vazias, às vezes ameaças reais, que podem nos trazer grandes sofrimentos. Contudo, antes importa obedecer a Deus e não aos homens. Essa é a mensagem dessa parte do texto de Atos para nós. Em quarto e último lugar, para aplicar e como lição para as nossas vidas, é que, meus amados, a fé cristã, ela pode ser rejeitada, mas não pode ser negada. Versos 14 e 16 dizem isso. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário. Não tinha como negar esse negócio. E verso 16, dizendo: o que faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Eu posso até rejeitar a fé cristã, e há muita gente que a rejeita, mas não pode negá-la. Ela existe, ela está aí e faz parte do contexto da história da humanidade.
Segundo aspecto dentro dessa quarta aplicação é que a fé cristã pode ser ameaçada, e mas não pode ser contida. Veja os versos 17, em que eles dizem: para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Ameaça. Verso 21a, depois ameaçando-os mais ainda, ameaça de novo, não fale mais nesse nome. Mas verso 19, Pedro e João responderam: não vamos obedecer a vocês, porque nós vamos obedecer a Deus. E verso 21b, por causa do povo, todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Então a fé pode ser rejeitada, mas não negada. A fé pode ser ameaçada, mas não contida. Glória a Deus por isso, em que a fé em Jesus, no poder do nome de Jesus, ela vai continuar sendo anunciada e não pode ser negada. Ela vai continuar sem ser contida, ainda que seja ameaçada e perseguida. Deus nos dê condições, força, intrepidez, ousadia, coragem para prosseguirmos, continuarmos com o ministério de Pedro e João e dos apóstolos, anunciar o poder do nome de Jesus com a mensagem do Evangelho. Amém? Baixe sua cabeça, eu quero orar nesse instante. Senhor, nós louvamos o Teu nome, pelo Teu poder, pela intrepidez e ousadia que Teu Espírito Santo encheu as vidas de Pedro e João, dos outros apóstolos, de Paulo, na história da igreja, Senhor, quantos homens e mulheres Tu tens usado para que com ousadia e intrepidez, cheios do Espírito Santo, anunciem a mensagem do Evangelho. Ó Pai bendito, te pedimos que nós, como Igreja Batista Memorial em Campina Grande, também, cheios do Espírito Santo, com ousadia, com intrepidez, com coragem, anunciemos o Evangelho, anunciemos o poder do nome de Jesus. É nesse nome precioso que nós oramos. Amém.